Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o professor Ricardo aí de matemática e estou passando aqui para falar um pouco aí sobre a prova didática do domingo, tá? Então, saiu o sorteio hoje aí, eu tive aula hoje estava dando aula de manhã na faculdade e à tarde também, então foi um pouco corrido aí para mim, mas eu cheguei de manhã, eu vi o sorteio, até achei que o sorteio era para tarde, mas depois fui ver a gente tem um outro ponto para quem vai fazer à tarde. Então, eu vou fazer minha prova no domingo, às 16 horas, lá na Moca. E então, estou passando aqui um pouco para falar sobre o ponto que foi sorteado para mim. Eu cheguei 5 horas da tarde e já comecei a fazer meu plano. Estou quase finalizando ele. Devo terminar amanhã, porque amanhã também dou aula das 7 até às 10h30. E assim que eu chegar, eu finalizo ele, mas ele está praticamente pronto aí com as ideias que eu pretendo fazer, tá? Então, se você está passando a primeira vez aqui ou não é inscrito no canal, eu vou pedir aí a sua colaboração, seu voto de confiança para se inscrever, porque ajuda a gente, né? O trabalho é corrido, também dou aula, então tem que produzir aí os vídeos. Futuramente, e está aberto aí, a gente vai ter o concurso do Estado. O concurso do Estado também, no edital, ele tem prova didática, tá? Então, lá na frente, eu pretendo fazer vídeos aí dos temas, tá? Então, desse concurso, eu tinha feito 3 temas, 3 vídeos sobre os temas, e vou fazer, nesse vídeo aqui eu vou estar falando do tema da tarde, qual a minha proposta aí para a aula de domingo, tá? Mas se você é matemático aí, e vai prestar algum curso do Estado, lembrando que o concurso do Estado, ele vai ter uma opção de uma carga de 40 horas, que o salário não é melhor que o da prefeitura, mas pode chegar lá no bruto a R$ 5.000, tá? Então, é um bom começo. Então, se você se inscrever lá na frente, eu vou estar trazendo esses temas aí, preparando os vídeos da prova prática. E também vou estar resolvendo questões aí das provas anteriores, tá? Então, um canal aí para você poder estudar, tá? Bom, eu vou falar um pouco do plano de aula de matemática, as ideias que eu pus aqui para tarde, tá? Então, estou compartilhando aí com vocês. Bom, então aqui, basicamente, está o meu plano, né? Cada um vai preencher, então eu comecei a preencher isso agora por volta das 5 horas, o cargo professor de ensino fundamental 2 e médio, né? Aqui eu só, vamos já completar, né? Depois a gente passar um pente fino de matemática, tá? Vou colocar aqui, esse é o cargo. O título do ponto sorteado, então, só lembrando que aqui a FGV já deu configurado para a gente, está em Arial 12, o parágrafo aqui já está justificado, então é só não mexer, né, para não estragar. Então, o título do ponto sorteado é Análise, Interpretação e Resolução de Problema do Campo Multiplicativo envolvendo a ideia de combinação, análise da razoabilidade do cálculo e a validação do resultado pelo estudante, tá? Então, isso aqui, deixa eu ver aqui, ele está aqui, ó, do pessoal da tarde de matemática, né? Cuidado aí, que de manhã é um tema, à tarde é outro, ponto sorteado da tarde, tá? Para o dia 28/5. Então, pessoal de matemática, eu simplesmente análise, interpretação, resolução de problema do campo multiplicativo envolvendo a ideia de combinação, a análise da razoabilidade do cálculo e a validação do resultado pelo estudante, tá? E também olhando aqui o ponto 3, né? De novo, ele fala isso, mas aqui ele fala: atividade proposta pelo candidato deve envolver diferentes significados de problemas envolvendo o princípio multiplicativo, o produto cartesiano, permutação, arranjo e combinação, tá? Bem como estimular a mobilização e apresentação pelos estudantes de diferentes estratégias de resolução, tá? Então, eu fiz aqui meu plano, nome, CPF, a data da prova, componente curricular, esse tema, tá? Já olhei no currículo da cidade, é do 7º ano, que é o ciclo autoral.
O eixo e o objeto de conhecimento é números, princípio multiplicativo. O pessoal da manhã lá tem que ver, né? E objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, esse objetivos de aprendizagem e desenvolvimento está lá no currículo da cidade e ele se repete, tá? Ele está tanto lá com esse código para o sétimo ensino fundamental 07, ensino fundamental 08, com a mesma definição: analisar, interpretar, formular e solucionar problemas envolvendo o princípio multiplicativo. Eu acho que eu fechei aqui, mas isso eu tirei do currículo da cidade, tá? Então você pode olhar lá. Bom, o que que eu coloquei aqui? Estratégias metodológicas e desenvolvimento da aula, tá? Assim como eu sempre falo, para o desenvolvimento da aula, eu vou utilizar um roteiro de estudos, o qual será cedido uma cópia para cada aluno, sendo que, durante a execução do roteiro, os alunos deverão fazer os registros no mesmo e responder às questões apresentadas pelo roteiro, tá? Então, fiz isso aqui. E aí, aqui, a etapa 1, ó, eu coloquei aqui que os alunos deverão se reunir em grupo de 4 pessoas e o professor distribuirá filipetas coloridas nas cores verde, amarelo e azul. Então, eu faria algumas filipetas nessa cor, daria para eles um bastão de cola e, juntamente com o bastão de cola, e solicitará que os alunos colhem as filipetas nos retângulos do roteiro para fazer diferentes tipos de bandeira, tá? Então, eu coloquei lá você deverá colar as filipetas coloridas nos retângulos abaixo e montar o máximo de bandeiras diferentes que conseguir. Caso seja necessário, desenhe mais retângulos e forme o máximo de bandeiras, porém não pode haver bandeiras repetidas. Então, estou dando 3 filipetas tirinhas e eles vão colar aqui. Eu até dei os retângulos inicialmente com as faixas, né? Então, ele vai colar aqui as 3 filipetas, ó. Depois eu dei um modelo, o retângulo, já sem a divisão, ele vai colar. E digo que se ele precisar de mais retângulos, que ele desenhe. E ele vai precisar, tá? Porque a gente vai ter aí 6 combinações aí, 6 bandeiras diferentes, tá? Então, eu dou esse roteiro, tá? Aqui eu posso diminuir, mas eu dou um com faixas, as filipetas no tamanho para eles colar, no bastão de cola, e eles vão formar bandeiras aí, tá? Estão reunidos em grupo de 4 pessoas. Então, eles podem discutir entre eles, o professor vai observando lá a situação, tá? E eu pergunto depois no 2 quantas eu orientei o que é para fazer, e depois quantas bandeiras diferentes os integrantes do seu grupo conseguiram montar, tá? Que serão 6 aqui. Mas eu não induzi também, não quis induzir com o número de retângulos, tá? Então eu posso até deixar só 2 aqui, um sem a divisão, que ele vai colando, e depois ele faz aí a quantidade necessária. Aí eu perguntei, tá? Aí depois eu coloquei assim: agora numeramos as faixas de 1 a 3 e vamos disponibilizar uma filipeta na cor verde, outra na amarela e outra azul. E queremos que você responda as perguntas a seguir. Então eu dou o mesmo retângulo lá com as filipetas e falo assim: suponha que vamos iniciar a montagem da bandeira pela faixa 1. Quantas opções temos de escolha para a faixa 1? Então ele está com as 3 filipetas. Quantas opções ele vai ter aqui para 1, né? Então ele vai ver lá que ele pode pôr qualquer uma das cores. Então vai dizer aqui 3 opções. Aí eu falo: após a escolha de uma cor para a faixa 1, quantas opções teremos para a faixa 2? E aqui ele está com uma só de cada, né? Então ele vai colar uma e vai depois perceber que ele tem 2 opções para a segunda. E por final, quantas opções ele vai ter para a terceira? Vai ter uma opção. E aí eu jogo mais uma pergunta e falo: observando os valores encontrados nas questões 4, 5 e 6, que operação poderíamos fazer com esses números que nos levaria a obter um resultado total de bandeiras obtidos na questão 1, tá? Então, depois que eles fizeram aqui as 6, eles vão pegar aqui com essas perguntas que eu joguei e falar que operação eles fariam aqui, né? E aí o que aconteceu aqui é que na primeira opção ele tem 3 opções, o 3, depois 2 e uma. E aí pode acontecer que ele fale que 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Mas aí também pode dizer que 3 mais 2 mais 1 é 6, tá?
Então, eu coloquei que operação ele vai fazer matemática. E quando eu estava fazendo, eu observei que a soma também dava 6. Eu falei, putz, isso aí complicou, né? Então, aí eu entrei com uma nova situação. Eu falei, agora suponha que Marta vai a uma festa de aniversário no próximo sábado. Está em dúvida da forma que vai se vestir. Só uma coisa, né? Como aqui eu tenho quase certeza que vai surgir o aluno falar que a soma dá 6, só que a multiplicação dá 6 também, então eu vou ter que quebrar essa questão de que a soma seja 6. Aí eu dei esse exemplo, que ela vai para a festa e está na dúvida da forma de se vestir. Ela abriu o guarda-roupas e observou que possuía calças e camisas que não havia utilizado ainda. E aí eu falo, monte todas as possibilidades de como ela pode se vestir, considerando que as quantidades disponíveis são da imagem. Então ela tem 2 calças e 3 camisas. Aí vou deixar para eles montarem. A calça vermelha com camisa azul, vermelha com cinza, vermelha com branca, azul com azul, azul com cinza. Então eles vão ter 6 possibilidades aqui também. Só que eu venho e pergunto, quantas opções de calça ela tem? Tranquilo, 2. Quantas opções de camisa ela tem? 3, tá? E eu jogo, de novo, uma pergunta parecida com a anterior. Qual operação matemática que faríamos com os valores obtidos na questão 9 e 10 que nos levaria à quantidade de opções que Marta tem de se vestir para a festa de aniversário? Depois eu vou ver se tem algum erro aqui e repassar. Então, aqui tem 2 e aqui tem 3. Repare que 2 mais 3 não vai bater o número de opções. Só o 2 vezes 3, tá? E aí eu pergunto aqui, ó, repare que eu estou fazendo uma coisa para que ele pudesse caminhar sozinho e tirasse as conclusões. Então eu falo assim, aí eu jogo, qual a operação matemática que se repetiu que deu certo? Acho que aqui uma vírgula, tanto no problema da montagem da bandeira, quanto no problema do número de formas que Marta pode se vestir. Então, aqui eu já jogo uma pergunta e ele refletir que a operação que deu certo nos dois seria a operação de multiplicação, tá? E aí eu tenho uma etapa. Aí eu falo, agora suponha que no problema anterior da bandeira, a qual tínhamos as cores verde, amarelo e azul, tenhamos acrescentado mais uma faixa e mais a cor branca, como opção de pintura. Deixa eu ver aqui o que ele está sugerindo. Eu tinha posto e mais. Não, vou voltar aqui. Depois eu arrumo a cor, dou uma olhada nisso, como opção de pintura. Então, eu acrescentei mais uma faixa. Eu falo, suponha que vamos iniciar a montagem da bandeira pela faixa 1 novamente. Quantas opções temos de escolha para a faixa 1? Então, ele vai falar, tenho 4 opções. Depois, quantas opções, após a escolha de uma cor para a faixa 1, quantas opções para a faixa 2? 3. Quantas opções depois para a faixa 3? 2. E, por final, quantas opções temos para a faixa 4? E aí eu falo de novo, qual operação que faríamos? Ele já verificou que a operação que dava certo nos dois era a multiplicação. Então, eu quero que ele faça aqui a multiplicação. 4 vezes 2, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24, tá? E aí, na etapa, eu falo que aqui eu encerro uma primeira etapa. Aí, na etapa 2, eu digo que desse problema, eu vou fazer a construção da árvore de fatores, a qual mostrará e validará que o princípio multiplicativo, ou seja, a permutação simples, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, nos permite chegar ao resultado esperado. Então, não é tão difícil fazer uma árvore aqui que vai dar 24, tá? Mas aí eu falo assim, e mostro, falo, é muito trabalhoso para quantidade maiores eu fazer a árvore. Então, eu entro aqui com a discussão do princípio multiplicativo, tá? E feito isso, eu não pus aqui ainda, porque eu vou completar amanhã, eu vou apresentar alguns exercícios, os quais os alunos podem fazer a aplicação de conceitos do princípio multiplicativo. Então, vou começar a colocar aqui alguns exemplos, tá? Ainda não fiz, mas vou pôr exemplos, que aí é a etapa 2, eu faço a árvore, concluo, fecho lá a etapa 1 e dou exercícios, tá? E aí, na etapa 3 ainda não completei também, mas eu vou apresentar algumas situações, problemas,
e vou colocar algumas perguntas para que o aluno, por meio de pesquisa, possa distinguir a diferença entre arranjo simples e combinação simples, tá? Esses dias eu até gravei no meu canal, tem um vídeo aí, porque eu dou aula para o segundo ano, então eu fiz alguns problemas diferenciando o que era arranjo e o que era combinação. Só que lá, como é segundo ano, eu uso a fórmula do arranjo e da combinação. E aqui simplesmente eu vou colocar alguns problemas, tentar mostrar para eles quando é arranjo, quando a ordem importa e quando a ordem não importa, tá? E propriamente não vou entrar na fórmula, mas eu vou fazer um processo inicial para que eles pesquisem, pelo menos, e saiam dessa aula aí com o conceito da diferença. Ó, isso é arranjo, isso é combinação, tá? Então, essa etapa 3 aqui eu vou finalizar ela, tá? Eu estou dizendo que os recursos que eu vou usar, eu vou fazer a reprodução de uma cópia do roteiro de estudo para cada aluno, para que eles possam fazer os registros lá durante as discussões. Eu vou precisar de filipetas aí na cor amarelo, verde e azul, porque eu vou montar as bandeiras. Eu vou precisar de bastão de cola lá da escola, que eu vou distribuir no grupo, eles vão fazer isso. E coloquei aqui depois, futuramente, a sala de informática, para que os alunos pesquisem a diferença entre o conceito de arranjo e combinação. E coloquei observação o professor poderá optar por fazer a pesquisa em sala de aula, em que os alunos poderão fazer a consulta por meio do celular. Então, aí a gente vai ter que entender o contexto da escola, tá? A avaliação, eu já estou dizendo que os alunos, ao final da atividade, deverão entregar o roteiro de estudos para o professor, sendo um roteiro uma forma de avaliar a produção e desenvolvimento dos alunos. A participação nas discussões e interação durante o processo de resolução do roteiro também deverá ser avaliada pelo professor. E esta avaliação aqui deverá ser compartilhada posteriormente com a sala, a fim de valorizar o engajamento do aluno durante a atividade, que no caso é a avaliação contínua, tá? Então, no final aqui, eu faço avalio pela participação, pelas discussões e compartilho, falo para a sala por que da nota de cada um, para que numa outra atividade eu tenha esse engajamento, tá? Então, basicamente, meu roteiro é isso. Ainda falta completar aqui com os exercícios, que eu vou passar do princípio multiplicativo, uma segunda etapa, e aqui eu vou jogar alguns problemas, não vou trabalhar com a fórmula, mas eu vou jogar alguns problemas, entrar na discussão de problema que se torna arranjo, entrar na discussão de problema que se torna combinação, mas vou jogar isso como uma pesquisa, para que depois eles pesquisem e tenha essa diferenciação. Não vou trabalhar ainda com a fórmula de combinação e arranjo. Outro dia alguém até me perguntou, porque acho que não é o momento. Alguém falou, é do ciclo autoral. Eles não estão no médio, tá? Se quiser ver o vídeo aí que eu falei no canal, eu vou colocar o link aqui, tá? Então, olhando aqui em cima, você tem o link e pode acessar. Para diferenciar arranjo e combinação. Mas eu vou criar ainda uma etapa final aqui. E aí, meu plano está chegando em 4 páginas, então o que eu vou pôr mais um pouquinho aqui vai ser possível aí as 6 páginas, tá? Não se esqueçam que o total é 6 páginas. Então, estou passando aqui, dando essa ideia, ainda não está completo, e também eu só vou terminar amanhã, porque agora já deu por hoje, mas amanhã, quando eu chegar da minha aula, eu termino, aí salvo em PDF e envio, tá? Se vocês puderem aí, não sei, quem viu também, ô, professor, acho que como eu estou compartilhando, dá alguma sugestão, tá? Mas vocês podem pensar em algo nessa linha. Eu acho que, pelo tempo também, o que a gente tem, estou acreditando que eu consigo abordar, tá? Mas se puderem opinar aí, eu agradeço também, tá? Então, um grande abraço aí para todos. Espero que no domingo aí todos consigam desenvolver, tá? E só falando também, para as outras áreas, às vezes tem alguém vendo, não é propriamente matemática, mas eu acho a forma que a gente aborda o aluno, a forma que a gente questiona o aluno sem dar respostas,
de forma imediata e sim mediano, é uma forma de trabalhar aí na sua área, ok? Então, é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.